Responda com amor. Réponds par l'amour. Diga ao teu próximo, responda com amor. Réponds avec amour. Diga para ele, responda com amor. Réponds avec amour. Diga ao teu próximo, responda com amor. Réponds avec amour. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 de João, capítulo 4. Nous allons ouvrir nos Bibles, 1 Jean, chapitre 4, No seu versículo 8. verset 8. Ok, preste atenção na leitura. Ok, diz assim a palavra de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga, aquele que não ama Celui qui n'aime pas não conhece a Deus, n'a pas connu Dieu, porque Deus car Dieu é amor. est amour. Diga, aquele que não ama Celui qui n'aime pas não conhece a Deus, n'a pas connu Dieu, porque Deus car Dieu é amor. est amour. Versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito no mundo para que por ele vivamos. O amor traz a força do Espírito de Deus em nós. L'amour emporte la force de l'Esprit de Dieu en nous. Sempre que o teu inimigo procurar Plus que tes adversaires cherchent colocar tua vida embaixo, rabaisser ta vie, responda ao teu inimigo com amor. réponds ton adversaire par amour. O amor L'amour, é o maior poder c'est le plus grand potentiel. para vencer o diabo C'est le plus grand pouvoir pour vaincre les e diables alcançar o próximo. et pour atteindre le prochain. Significa, por causa do amor, Ça signifie que par l'amour, nós conseguimos manifestar a natureza de Deus. nous arrivons à manifester la nature de Dieu. A única forma L'unique forme, e maneira manière de manifestarmos a natureza de Deus de manifester la nature de é Dieu, através do amor. c'est à travers l'amour. Não é o poder, Ce ne sont pas la puissance, não é a cura, ce ne sont pas de não é a guérison, profecia, ce ne sont pas des prophéties, mas é o amor. mais c'est A l'amour. profecia é La- aniquilada, La prophétie c'est annihilée, a ciência acaba, la science o poder termine, termina, la puissance mas o termine, amor é eterno. mais l'amour est éternel. O amor é eterno. L'amour est éternel. O amor L'amour, traz a existência il emporte da l'existence vontade de Deus de la volonté de Dieu no coração do homem. dans le cœur de l'homme. Significa, quando nós amamos Ça signifie que quand nous o aimons nosso próximo, nos prochains, nos colocamos nous nous mettons na posição de Cristo. dans la position de Christ. A única forma L'unique forme de representarmos Jesus de représenter Jésus, é através do amor. c'est à travers l'amour. Jesus disse: Jésus o dit, mundo saberá le monde que sois connaîtra meus discípulos que vous êtes mes se vos disciples amardes et si vous uns aimez aos outros. l'un pour l'autre. Não é o poder Ce ne sont pas la puissance que demonstra qui démontre que estavas com Jesus, que vous mas êtes o avec poder Jésus, mais te la caracteriza puissance, il vous que viveste caractérise com Jesus. et il vous investit avec Diga Jésus. aleluia. Diga glória a Deus. Gloire à Dieu. O amor L'amour, demonstra il démontre que nós estávamos com Jesus, que nous étions avec Jésus que somos participantes de et Cristo. que nous appartenons à Jésus. Quando o teu inimigo fala mal de ti, Quand tes adversaires parlent mal não de lhe toi, responda com maldade, ne lui réponds pas avec responda a ele com amor. le mal, réponds-lui par l'amour. Quando o teu adversário Quand tes adversaires, agenda a tua morte, ils agentent ton não lhe amour, responda com mort, maldade. ne réponds A pas par maior le mal. resposta Le plus grand para réponse mundo perdido pour un monde é a morte de pervers, Jesus na et cruz, c'est l'amour, la que mort de Jésus à la representa o croix verdadeiro qui amor de représente Deus. le véritable amour Significa de que Dieu. a resposta para a Ça maldade. signifie la réponse pour Não le é mal. maldade. Ce ne sont pas le mal. Por isso Paulo compreendeu. Voilà pourquoi Paul comprendra. A ninguém faz qualquer coisa Il a dit que ne faites a pas não n'importe ser o amor. quoi si ce n'est pas l'amour. Romanos 12:8. Romains Com 12, que 8. ameis uns aos outros. Aimez-vous les uns les Significa há autres. uma dívida Ça signifie qu'il y a une que dette nós temos no nosso que próximo. nous avons vers notre A nossa prochain. dívida Notre dette, chama-se amor. il s'appelle Diga, minha l'amour. dívida Dites ma pelo dette próximo envers mon prochain, é o amor. c'est l'amour. Como pagar a dívida pelo próximo? Comment payer la dette envers ton prochain? Quando você se coloca na posição do próximo, Quand vous vous mettez dans la position de então votre você entende a prochain, posição de et Cristo. c'est par là vous prenez la position de Diga ao teu Christ. próximo, quando me coloco Dis à ton prochain, quand na je me posição mets do próximo, dans la position de mon prochain, eu entendo
entendo Moi, je a comprends posição de Cristo. la position de Christ. Porque Cristo Parce que Christ, colocou-se il se mit na nossa à posição. notre position. Qual foi a nossa posição? Quelle était notre A position? nossa posição Notre position, foi a queda no jardim. il fit la chute au Deus jardin. colocou o homem no jardim. Et Dieu met à l'homme au L'homme jardin caiu. et l'homme tomba. Deus colocou Lúcifer em 10 Et pedras. Dieu a mis Lucifer en 10 caiu. pierres et Jesus Lucifer veio para tomba. me recuperar Et Jésus vint pour nous récupérer por causa do à amor. cause de l'amour. Olha a resposta de Cristo. Regarde la réponse de Christ. Manifestou o amor. Il a manifesté Então o l'amour. que é o amor? Qu'est-ce qu'est É l'amour? manifestar Et se manifester a natureza de Deus. la nature de Dieu. Significa que o Ça signifie le véritable amour. não é interesseiro. Ce ne sont pas avec de O profit. verdadeiro amor Le véritable amour, não faz il ne fait pas por receber algo em troca. qu'ils reçoivent quelque chose O en verdadeiro échange. amor Le véritable é amour, por causa de et Cristo. c'est à cause de Christ. Eu manifesto Et je porque manifeste Cristo também fez o parce que mesmo. Christ a fait Como le Cristo mal. fez o mesmo, Comme Christ a fait le Cristo é o mal, nosso exemplo. Christ est notre Jesus é o exemple. nosso exemplo. Jésus est notre Diga, exemple. manifesta o amor. Tu manifestes l'amour. Diga, responda com amor. Tu réponds par l'amour. Diga ao teu próximo, responda com amor. Dis à ton prochain, réponds par Manifesta o l'amour. amor. Manifeste Não l'amour. é só a tua voz, diga, responda com amor. Tu réponds l'amour. Porque tem uma pergunta para fazer à igreja. J'ai une question à faire l'église. Quando você ouve Quand vous entendiez que as pessoas te falam mal, et que les gens vous médisent, quando você ouve quand vous entendiez que alguém levou o teu nome no quimbandeiro, quelqu'un apportant ton nom dans un quer destruir a charlatan, tua il família, veut détruire ta quer famille, separar o teu lar, il veut séparer Quer destruir os teus ton couple, ton foyer, il veut détruire tes enfants. na posição da oração, Dans la position de la prière, como é que vais orar comment tu prieras acerca dessa situação? à propos de cette Alguém situation? pode me responder? Alguém pode me responder? Alguém pode me responder? Quando você ouve o teu adversário, o teu inimigo, lembra que em Moisés o inimigo é olho por olho, dente por dente. Em Jesus não há olho por olho, En Jésus, il n'y a pas œil pour œil, não há dente por dente. il n'y a pas dent pour dent. Em Jesus, En Jésus, os nossos inimigos nos adversaires, precisam ser manifestado o amor. ils ont besoin de la manifestation de l'amour. Na posição Dans la position do teu inimigo, de tes adversaires, coloca-se como Cristo. mets-toi comme Christ. Jesus tinha tudo Jésus avait para tout destruir a humanidade como no tempo de détruit Sodoma e Gomorra. l'humanité comme au temps de Sodome et Gomorre. Mas não fez isso Il n'a pas fait ainsi por causa do amor. à cause de l'amour. O amor L'amour torna a circunstância negativa devant les circonstances como uma négatives bênção positiva. comme une bénédiction positive. Significa na posição, Ça signifie dans La la malédiction. position, dans la malédiction, o amor l'amour, manifesta a bênção. il manifeste la bénédiction. Ouviste alguém a falar mal de ti? Tu as entendu quelqu'un te médire. Não levanta a tua voz. Ne lève pas ta Falando voix mal dele. et en parlant mal de la personne. Paulo disse: Paul dit, não pratiqueis, ne pratiquons nem pas sejais participantes et ne sois pas de le pecados participant, alheios. le péché de Deixa ele l'autre. falar mal. Laisse-le Você parler continua mal. a manifestar a natureza de Continue Deus. à manifester la nature de Você Dieu. continua a amar o teu próximo. Continue à aimer tes Continua a orar prochains. pelo teu inimigo. Continue à prier Quanto pour mais tes você ora adversaires. pelo teu inimigo, Plus tu pries pour tes mais adversaires, você recebe graça de plus Deus. tu reçois la grâce de A Dieu. graça, La grâce, a graça la grâce de operar est d'opérer segue as pessoas et poursuit que les têm personnes coração de amar. qui ont le cœur Quem tem d'aimer. coração de amar, La personne qui a le cœur então de ele tem l'aimer, graça para operar. il a la grâce pour Porque a opérer. graça Parce que la só se grâce, manifesta il se manifeste nos corações dans verdadeiros, des véritables nos cœurs, corações dans sinceros. des cœurs sincères. Significa bom coração Ça signifie un bon cœur. é uma boa reserva C'est une bonne da réserve revelação do trono dans la de Deus. révélation du trône de O Dieu. coração Le cœur, é o lugar c'est le onde lieu Deus fala, là où Dieu Deus parle, mora. là où Dieu onde Deus habite, abre là où Dieu as ouvre coisas do céu. des choses de ciel. Significa se o teu coração Ça signifie si ton tem cœur, o amor, il y a o l'amour, teu coração ton cœur, está preparado le para préparer viver o céu. pour vivre le ciel. Aleluia! Diga glória
glória a Deus. Dis gloire à Diga, o Dieu. meu coração Dis, mon cœur, está preparado il est préparé para viver o céu pour vivre le por ciel causa do amor. à cause de l'amour. Lembra que em Jesus En souvenez-vous, ce que Jésus faz lugar ao céu. qui a fait un lieu les cieux. Por causa de Jesus, À cause de Jésus, o céu é céu. le ciel E est por cieux. causa da falta de À Jesus, cause du o manque de inferno é Jésus, inferno. l'enfer c'est l'enfer. Significa que Jesus Ça signifie que é que Jésus torna lugar céu. et qui fait que le lieu Se Jesus soit. está no teu coração, Si Jésus se o trouve teu dans ton coração é cœur, o céu. ton cœur se trouve en Se ciel. Jesus está no teu coração, Si Jésus se trouve dans teu ton coração é o cœur, tabernáculo de Deus. ton cœur c'est le tabernacle de Deus Dieu. não habita em lugares feitos de mãos de homens. Dieu n'habite pas dans de maisons faites par l'homme. Quais são esses lugares? Quels sont ces lieux? A casa humana. Ce sont les maisons Deus humaines. habita Dieu habite Em lugares dans de que lieux não é feito de mão de qui ne homens. sont pas faits par un maître de l'homme. E qual é esse lugar? Quel est ce lieu? O único lugar L'unique que lieu foi feito qui a été fait pela mão de Deus par la main de chama-se Dieu. homem. Il s'appelle Se não l'homme. outros lugares D'autres foram lieux, feitos ils pela ont palavra de Deus. été faits par la Disse parole de Deus, Dieu. os Dieu anjos dit, apareceram. et qu'il les Disse les Deus, anges, il os a dit à animais Dieu apareceram. que les animaux Mas não disse apparaissent, Deus mais que il o n'a homem pas dit apareceu. E à l'homme pegou que Deus o l'homme pó e apparaît. formou o Il a homem. pris la poussière, forma l'homme. Aleluia! Aleluia! Amen. Diga glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Diga Deus é bom. Dis Dieu est bon. Esse lugar Cet lieu que deve manifestar o amor. qui doit manifester l'amour. Se estás disponível a manifestar o amor, Si vous êtes disponible à manifester l'amour, a grandeza é um caminho aberto na tua vida. la grandeur c'est un chemin Diga ouvert ao teu dans ta próximo, se vie. estás Dis disponível à ton prochain, si vous êtes disponible a manifestar o amor, à manifester l'amour, a grandeza la grandeur, é uma porta aberta c'est une porte ouverte na tua vida. dans ta vie. Diga na tua vida. Dis dans ta vie. Não ouço a tua voz, diga na tua Dis vida. dans ta vie. Diga se estás disponível Dis si vous êtes a disponible manifestar o amor, à manifester l'amour, a grandeza la grandeur, é uma porta aberta c'est une porte ouverte na tua vida. dans ta vie. Yes, bate palma para Jesus. Applaudissons pour Jésus. Aleluia. Nós temos padrão a seguir. Nous avons un chemin à suivre. Qual é esse padrão? Que ce chemin, É a palavra de Deus. c'est la parole de Dieu. A palavra de Deus La parole de Dieu, is the standard of our life. É o padrão da nossa vida. We need to follow these standards. Precisamos seguir esse padrão, Yes, because we need love. porque nós precisamos do amor. Love O amor is the most important thing. é a coisa mais importante, Yes, because when we have love, porque quando nós temos o amor, we have Jesus. nós temos Jesus. Jesus is love. Jesus é amor. Love is Jesus. Amor é That Jesus. is why many people is dying, Por isso é que muita gente está a morrer, because they don't have love. porque eles não têm amor. Because when I have love, Porque quando eu tenho amor, I have life. eu tenho vida. Let love lead. Que o amor nos guia. Yes, let love lead. Que o amor nos guia. If love lead your heart, Se o amor guiar o teu coração, your life is growing. a tua vida vai crescer, crescer e crescer. Because love, Porque o amor, the Bible says, a Bíblia diz, the love o amor must grow. deve crescer. How the love grow? Como é que o amor cresce? How? Como? How? Como? When we eat the Bible, Quando nós comemos a Bíblia, when we give food with the needy person, quando nós demos comida aos necessitados, the love is growing. o amor está crescendo. Yes, love is growing. O amor está crescendo. Because there is many needy person, Porque há muitas pessoas a necessitar. needy people. Muita gente que precisam. But we need to manifest the love. Mas nós precisamos manifestar o amor Our life, na nossa vida. we have life because of love. Temos vida por causa do amor. If there is no love, Se não deveria existir o amor, there is no life. não deveria existir a vida. Yes, life is because of love. A vida é por causa do amor. I love Jesus because of this. Eu amo Jesus por causa You disso. see, Abraham came, Abraão but he never died for somebody. nunca morreu para alguém. Isaac came, Isaac but veio. never died for somebody. Nunca morreu para alguém. Moisés came, Moisés veio. but never died for somebody. Nunca morreu para alguém. Elisha came,
Elias veio, but never died for somebody. mas nunca morreu para Only alguém. one person Só uma pessoa we call que Jesus. nós chamamos Jesus. Yesterday, Ontem, today, hoje and forever. e eternamente. He is alive. Ele está vivo. Yes. He is our Savior. Ele é o nosso Salvador. He's not a prophet. Não é profeta. Me, Eu I will pass. vou passar. I'm only a servant of God. Eu sou servo de Deus. I'm a servant of Jesus. Eu sou servo de I'm Jesus. following the step of Jesus. Eu estou a seguir os passos de Jesus To the Cristo. instruction of Prophet T.B. Joshua. Da instrução do profeta T.B. Yes, Joshua. I'm following. Eu estou a seguir. But Jesus Christ Mas Jesus Cristo is our Savior. é o nosso Is Salvador. our Savior. É o nosso That's why Salvador. the Bible Por says, isso é que a Bíblia diz: every knee shall bow, todo joelho se dobrará and every tongue shall e toda confess língua confessará Jesus que Christ Jesus is Cristo our é o nosso Savior. Salvador. Answer with love. Responde com amor. Answer with love. Responda com amor. Many trouble, Muitos problemas, many difficulty in your life muitas dificuldades na tua vida is because of lack of love. é por causa de falta do amor. Yes, don't allow your heart be loud or avoid with love. Não permita que o teu amor que o teu coração se afasta do amor. Yes, don't allow it. Não permita isso. Yes, don't allow this. Não permita isso. Don't allow these things. Não permita essas coisas. Love O amor is God. é Deus. God is love. Deus é amor. God is love. Deus é amor. God is love. Deus é amor. I want to grow in the power. Quero crescer no poder. I want to grow in the demonstration. Quero crescer na demonstração. The last day I was with some people at a mountain. Ontem estava com algumas pessoas no monte. The people see demonstration of power. As pessoas viram a demonstração do poder. But this thing for me is nothing. Mas essas coisas para mim não é nada. People vomit is nothing. As pessoas a vomitarem não é nada. Because I know the step of Jesus is love. Porque eu conheço que o passo de Jesus é o amor. Yes, it's love. É o amor. It's not put people on the ground. Não é meter as pessoas no chão. It's for me it's like to eat food. Para mim é como comer uma comida. Yes, it's like to eat food. É como comer. It's like to drink water. É como beber água. It's simple. É simples. We need to manifest love. Precisamos de manifestar o amor. Yes, we need to manifest love. Precisamos manifestar o See amor. the poor men. Veja os pobres. See the poor people. Veja as pessoas pobres. They need love. Eles precisam do amor. Who can love these people? Quem pode amar essas pessoas? We are Nós because they are. somos porque eles são. They are Eles são because we are. porque nós somos. Yes. If you put your life in that place, Se você meter a tua vida naquele lugar, you will feel like this. você vai sentir como eles. Yes. Put your life. Coloca a tua vida. Yes. Put your life like the people that sleep in the bridge. Coloca a tua vida como as pessoas que dormem debaixo da ponte. Yes. Put your life. Coloca a tua vida. Yes. They need the food. Eles precisam de comida. They need the drink. Eles precisam de bebidas. That's why many go to addiction drugs. Por isso é que muitos estão a se drogar. Yes, because they don't have money. Porque eles não têm dinheiro. They don't have rice. Não têm They arroz. don't have food. Não têm comida. But every day you take out your food and you put it in the rubbish. Mas todos os dias você tira a tua comida, metes no lixo. In your house. Na tua casa. You know this. Você sabe disso. Yes, you know. Você sabe disso. There is many food in your house. Há muita comida na tua casa. When you think that I can go and give to these people, Quando você sente que posso ir entregar para essas pessoas, give your life. entrega a tua vida. That's why we are here. Por isso é que nós estamos aqui. Many people think that this person is because of prayer. Muitas pessoas pensam que essa pessoa é assim por causa da oração. This prophet is because of prayer. Esse profeta é assim por causa da oração. It's because they know many secrets. É porque eles conhecem muitos segredos. Yes, I know many secrets. Eu conheço muitos segredos. Because I am a prophet. Porque eu sou um profeta. Yes, I keep secrets. Sim, eu guardo segredos. I keep, yes. Eu guardo. I know many secrets. Eu conheço muitos segredos. If I begin to reveal now, Se eu começar a revelar you will agora, be a prophet
prophet in 0 seconds. Você vai ser um profeta em 0 segundos. Yes, I know very many secrets. Eu sei muitos segredos. But the great secret Mas o maior segredo is love. é o amor. 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 É o amor. Is love. É o amor. A rich man, Homem rico, witcher. bruxo, Yes, they cannot love. eles não podem amar. Never. Nunca. Because love Porque o amor is only for Christians. é só para os cristãos. Yes, only. Somente para os It's cristãos. hey, this man is rich. Não é que esse homem é bruxo. Never will love. Ele nunca vai amar. Never. Nunca. This man is rich. Esse homem é bruxo. But he is helping people. Mas está a ajudar as pessoas. No. Devil cannot help somebody. Não, o diabo não pode ajudar alguém. Never. Nunca. Never. Nunca. Oh, he never help somebody. Ele nunca pode ajudar alguém. Answer with love. Responda com amor. Yes. This year. Esse ano, You to listen more about love, faith. esse ano você deve ouvir mais sobre o amor. It's not the year of mystery. Não é o ano de mistérios. No, in every day when I come here, God is talking with me. It's not to talk about mystery. Todos os dias que eu venho aqui, Deus fala comigo, não é para falar sobre mistérios. Yes, only the mystery that I have, I keep in my book. Os mistérios que eu tenho, eu guardo nos meus cadernos. In next year, Próximo ano, I will open this book to talk. eu vou abrir esse caderno para falar. This year Esse ano is love. é amor. Is love. É amor. Love. Amor. Faith. Fé. Only. Só. Yes, we must to love. Nós devemos amar. We must to love. Devemos amar. Yes, stand up. Levanta-se. Say,